Olá, eu sou Joyce Maffezoli. Você consegue imaginar uma fruta que é ao mesmo tempo um vegetal? Pois é, a temoia é uma opção relativamente nova e deliciosa para se experimentar. Saborosa, nutritiva e uma fonte valiosa de vitamina B6. Ótima para o cérebro e o sistema nervoso. Tudo isso e muito mais no Bem-Estar de hoje. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoli. Valderson de Souza, nosso colunista de sexta-feira. Estamos aí, minha amiga, de novo para a gente falar de coisas boas, para compartilhar com você, compartilhar com o nosso público. Por quê? Porque a vida vale muito a pena e hoje tem uma novidade legal. Então, com a gente. E Clariana Colasso, nossa nutricionista que adoramos receber aqui. É um prazer enorme estar aqui, ainda mais falando dos vegetais que eu tanto sou apaixonada. Então, muito obrigada pelo convite. É uma fruta híbrida, nutritiva, com ação antioxidante, rica em vitamina B6 e ótimo no controle da pressão arterial. Você vai conhecer a temoia. Qual a origem dessa fruta, Valderson? Aliás, é uma fruta muito interessante, Joyce, porque é uma fruta, mas na verdade a gente pode dizer que ela é uma fake fruta. Por que ela é uma fake fruta? Ela é um híbrido. Ela é uma mistura de uma fruta tipicamente andina, que é a cherimoia, com uma fruta bem tropical, bastante conhecida no interior do Brasil, principalmente na região mais quente, né? Norte, Nordeste, como ata ou pinha. Do cruzamento dessas duas surgiu a temoia, que é deliciosa, dá para ser usada de várias maneiras e uma coisa interessante, é uma fruta relativamente nova, um pouquinho cara, mas é nova e muito saborosa. Você falou em vegetal, ela pode ser considerada um vegetal também? Ela é um vegetal, tudo que não é do reino animal é do reino vegetal, então ela é sim um vegetal. Olha que interessante. Ô Clary, por que a vitamina B6 presente aí na fruta é tão importante para a saúde do cérebro? Porque ela é basicamente a responsável pela produção dos neurotransmissores serotonina e dopamina. Então é super essencial para o nosso funcionamento do nosso corpo num todo, e ainda mais nessa questão da regulação hormonal. Olha só, vitamina B6, a gente quase não fala B12, vitamina D e B6 tão importante, né? Tão fundamental. A piroxidina precisa ser muito bem falada, porque não só esse benefício, tem benefícios muito conhecidos na parte estética, de unhas, cabelos, a própria pele, que se beneficia muito da piroxidina, e também todo o excesso aí de fadiga muscular, cansaço, tudo isso complexo B, principalmente a B6, vai ajudar a evitar. O Val, e por que a temoia é considerada uma joia tropical? Bom, de um lado, a gente pode dizer que é pelo preço dela, que ainda, apesar de ser bem cultivada, ainda é um pouquinho cara para os nossos bolsos, principalmente os bolsos brasileiros. Mas ela é uma joia, por quê? Porque ela é doce. Porque ela é muito fértil, se você planta com uma regularidade, cuida, em 2 anos você já vai ter pelo menos uma média de 50 a 60 frutos por ano e são saborosos, são frutos grandes, que pesam bastante, uma média de 500 gramas por ali. Então, olha, ela é uma joia porque ela tem algo de diferente, o sabor dela é muito diferente, a tal ponto que se você nunca experimentou, fica até difícil de explicar, porque falam que é uma mistura de morango com abacaxi, com banana, com leite condensado. Olha, é uma bagunça, mas é saboroso. Com certeza, juntando tudo isso É uma verdadeira salada de frutas. Exatamente. Ô Clary, como que a temoia contribui para o sistema nervoso? Tem a ver também aí com a vitamina B6? Tem a ver também da vitamina B6. Ela vai ajudar nos impulsos nervosos e, além disso, também ajuda na questão da cognição e na saúde mental. Ou seja, ela é essencial para o nosso corpo, para o nosso cérebro. E a produção no Brasil é pequena, né? Ainda é, Joyce, bastante pequena, porque é uma fruta relativamente nova. A cherimoia é andina, então precisa de altitude. A ata é tropical, precisa de temperaturas mais elevadas. Então, da união desses dois, a gente vai ter o quê? O estado de São Paulo, o Paraná, o sul de Minas, que produz isso aí. Mas, curiosamente, sabe o lugar do mundo que mais produz a temoia?
a ilha de Taiwan. Lá na China, distante mesmo. E os chineses, o pessoal lá das chamadas Índias Ocidentais, lá Malásia, Tailândia, Burma, tal, eles gostam muito e usam a temoia para várias coisas. Mas ainda é uma fruta relativamente recente. Aos pouquinhos, vai cair no gosto popular e aí o preço abaixa. Por isso que o preço é alto, né? Ainda é novidade, digamos assim. Ô, Clara, é uma boa opção também para perder peso? Ela é riquíssima em fibras, né, Joyce? Então, as fibras, além de aumentarem aí o volume fecal, então ajudar no bom funcionamento do intestino, elas trazem muita saciedade para o corpo. Então, se ela for consumida com parcimônia, né, como a gente sempre fala, nada em excesso faz bem, ela pode sim contribuir por conta das fibras presentes na temoia. Ela é parecida ali com a graviola? Eu posso dizer que é da mesma família, Joyce. É assim como se uma fruta fosse prima da outra. A graviola, que é mais conhecida no norte e nordeste do Brasil, os frutos são grandes, mais alongados, são mais pesados, tem frutos de 1 quilo, 1,5 quilo, chegando até 3 quilos. A temoia não, é menor, os frutos são mais redondos, a pele é mais lisa, o verde é mais claro, não é tão marcado. A graviola tem alguns pequenos espinhos, suaves, mas tem alguns espinhos. Na temoia não. Ela é como se fosse uma pinha mais adocicada, totalmente com a pele mais lisa, mas você consome da mesma maneira. Então, a gente pode dizer que é tudo da mesma família. E ela ajuda aí no controle da pressão arterial. Qual é a propriedade, o composto presente na temoia? A temoia é riquíssima em potássio. O potássio vai ajudar nessa questão da regulação da pressão arterial e também é um excelente vasodilatador, além de ser super antioxidante também. Então, por conta do potássio, ela ajuda na questão da pressão arterial. É engraçado que a gente começa a falar, começa a esmiuçar, começa a entender um pouquinho mais do corpo humano, entender de saúde, entender de medicina. Então, é o potássio que regula a pressão arterial? Exatamente, é o potássio da temoia que vai ajudar na regulação da pressão arterial, que faz bem para o nosso corpo, obviamente, estar ou normal ou abaixo, mas nunca acima, porque a hipertensão arterial a gente sabe que nunca faz bem. Então, por isso que o potássio no corpo baixo é ruim e alto também. Exatamente. Tem que chegar do equilíbrio. O equilíbrio, né? Tudo é o equilíbrio. Ô Val, e mesmo sendo uma fruta resultante aí de um cruzamento, ela tem algum significado espiritual? Tem, Joyce. Ainda não é um significado assim tão grande e completo como uma maçã, uma uva. Mas tem sim. Por quê? Porque como todas as frutas, ela compartilha de algumas qualidades muito importantes. Por exemplo, acolhida, proteção, prosperidade, fertilidade. A temoia tem poucas sementes, a pinha tem muito mais sementes, tal, mas compartilha dessa mesma missão espiritual de dar o quê? Disposição, energia, acolhida e fazer com que quando você consuma isso aí, você se sinta como se fosse no colo da mamãe, no colo da vovó. Tanto é que o nome botânico dela é Annona. Para aqueles que têm uma descendência italiana, pode lembrar sempre da nona. E a nona sempre é aquela senhora alegre, festiva, que faz comida boa. A temoia tem essa mesma função de dar para a gente um abraço de vovó. Falando em nona, no sul a gente conhece a cortiça como nona ou fruta do conde. Só que a temoia, ela não é é uma mistura da fruta do conde com a xerimoia. E você sabe uma coisa interessante? Que fruta do conde só é conhecida aqui no Brasil. No mundo inteiro, ou ela é annona, ou ela é pinha, ou ela é ata. Fruta do conde porque em 1626 chegou um cara da Bahia, que era o governador de lá, Diogo Luiz de Oliveira, mas ele era o conde de Miranda. E foi ele que trouxe das Índias, na época, as primeiras mudas de pinha, né? E colocou lá na Bahia. E aí todo mundo dizia, é a fruta do conde, é a fruta do conde. E assim ficou conhecida. Interessante. Adorei. Ô, Clara, e qual que é a melhor forma de consumo? Geralmente é in natura, né? É in natura, né? A polpa branca dela, que é bem saborosa, bem adocicada, né?
se possível, sempre comer frutas in natura. Isso porque quando a gente bate para fazer sucos, entre outras coisas, muitas vezes é adicionado açúcar que não é necessário, a gente sabe disso, e além disso vai ajudar aí a ter picos glicêmicos maiores. Então, assim, quando a gente come a fruta, a gente mastiga, a gente tem mais noção de saciedade, de prazer, e aí uma pequena porção pode ser satisfatória. Até como a gente colocou aqui, né, claro, é uma fruta pouco conhecida, não tem muito no Brasil, é mais cara. Às vezes a gente não tem esse acesso para comer in natura, mas ela é mais conhecida em geleias, sorvetes, mais polpas, né? polpas, Muitas vezes né? até polpas congeladas são uma delícia. Aí sim a gente pode estar batendo com água e fazendo um delicioso suco, desde que não coloque açúcar, porque a temoia já é super doce. É verdade. Val, a fruta do conde já é mais conhecida e você já explicou aqui a origem da fruta do conde. Já a xerimólia, não, é uma fruta dos Andes e ela é considerada uma das melhores frutas do mundo, mas a gente não conhece essa xerimólia. Não vem aqui, Joyce, porque a nossa altitude é baixa. Ela é uma fruta que se adapta mais para 800 metros para cima. São Paulo, que é uma cidade bem alta, está a 800 metros. Então, precisa o quê? De altitude, de um clima mais seco, talvez mais frio, para ela poder ser, enfim, prosperar e produzir bastante. Nos Andes, ela é muito consumida. A gente não conhece ainda, mas logo chega. Por quê? Os técnicos vão fazendo estudos, vão adaptando, vão encontrando, vão fazendo cruzamentos de espécie. São mais de 10 espécies diferentes, Joyce. Vamos dizer, de fruta do conde, de ata, de atemoia. Todas são da família Annona, que é uma família grande botânica. E aí, lá é muito conhecida e aqui ainda vai ser. Mas olha, com a temoia já está de bom tamanho. Por quê? Porque ela é saborosa, ela dá saciedade, como a própria doutora disse, e ela é muito boa para as crianças, porque ela é fácil de comer, é gostosa e é aquilo. Qual criança não gosta de um colinho de vovó? Então, é mais para aproveitar. Ainda mais docinho, né? Ainda mais docinho. Exatamente, Annona, família grande, e nona remete, né? Aquela multidão de netos. Quando eu li, ainda falei assim, mas será que isso é brincadeira? Não, aí eu fui ver, não, é direitinho, não, é verdade mesmo. E é importante a gente falar também que o país é tão plural, é tão diverso, que dependendo da região que a pessoa está, é um tipo diferente da fruta, né? Verdade. Então, às vezes, as pessoas se confundem ao comprar determinadas frutas porque elas não são daquele local. Então, também tem o nome da fruta no local. Qual que é? Então, muitas vezes a pessoa está comendo a temoia e nem sabe que é a temoia. E às vezes tem outro nome, não conhece, como a temoia. O Clary, você falou em docinho. Como descrever o sabor para aquelas pessoas que não conhecem, nunca provaram? Realmente lembra aí uma mistura de outras frutas? Olha, eu falaria talvez a fruta do conde, só que com menos sementes. Porque dependendo né, a gente tem que sempre respeitar a safra, né, Joyce? Eu sempre falo isso para vocês porque a safra é o ciclo natural de todo e qualquer vegetal. Então, se ela vem muito mais doce, muito mais nutritiva, e a gente respeita o ciclo completo aí do processo produtivo do vegetal. Então, eu falaria, se você pegar uma temoia bem docinha, uma fruta do conde ainda mais adocicada e sem as sementes. Porque a fruta do conde, ela tem como se fosse uns bagos, né? Dentro de cada bago vem uma sementinha. A temoia não, ela é como se fosse uma massa, uma polpa muito maior e ela carnuda, né? Mais carnuda, ela não é granulosa, porque a fruta do conde às vezes tem assim, lembra uma certa areia, curioso, é uma areinha doce, mas a temoia não. O único problema é que eu acho que ela dura muito pouco, Joyce. Mesmo a gente comprando verdinha, quando ela amadurece, 2 dias no máximo. Talvez isso daí seja uma das causas dela ser considerada uma joia, porque se você não pode guardar por muito tempo, fica muito difícil de você transportar. O Brasil é muito grande. Imagina, o que adianta você encher um container com essa fruta e no dia seguinte você já perder tudo aquilo? Então, por isso que ela fica difícil. É mais sensível, né? E essa areinha que você falou, esse gosto, é mais próximo da casca, né? Que geralmente às vezes você come como uma colher e mais próximo da casca tem essa sensação. Exatamente. Agora, essas sementes são muito férteis, né? Então, se você joga aquilo na terra,
rapidamente ela já germina. Falam os técnicos que você, plantando por estacas, funciona muito melhor, os frutos têm mais qualidade e sabor. Mas na falta dela, semente mesmo, já está ótimo. Se não tem aí na sua região, procure saber, porque eu tenho certeza que pode ser com outro nome, como a própria doutora disse, mas vai ter tanto a fruta do conde, a jerimóia não, mas a temoia também, com certeza. Claro, é claro, consumo, né? A gente sempre fala aqui equilibrado, e cada organismo é organismo, é difícil falar de recomendação, mas tem alguém que deve evitar consumir por alguma propriedade, alguma coisa que pode causar alergia de repente, ou diabético? Olha, Joyce, ela é rica em açúcar, assim como as demais frutas, né? Ela tem um pouco mais do que algumas outras, se a gente comparar aí por 100 gramas, mas a gente também não come 1 quilo de atemoia, né? Então, assim, uma porção eu acredito que satisfaça a pessoa sem ter esses picos glicêmicos que poderiam ser prejudiciais na diabetes. Agora, se a pessoa não tiver nenhum tipo de intolerância, alergia ao fruto, eu acho que ela pode e deve consumir com parcimônia. É natural, né, Val? Um açúcar natural. Aí o duro é essa parcimônia, doutora. Porque elas são grandes. Imagina, vem aquela temoia grandona. Você quer comer aquilo tudo, Mas né? aí tá a dica. A gente precisa consumir pelo menos 3 tipos de frutas ao dia. Elas sempre têm que ser variadas, porque em cada coloração de frutas tem basicamente micronutrientes essenciais ali em cada coloração. Então, se a gente pega a temoia muito grande, naquele dia eu já, em vez de comer 3 frutas, eu como 2 frutas ou uma fruta só, uma porção mais generosa. Fica a dica. Então, essas frutas a gente tem que ir mudando, alternando, até porque quando a gente come todo dia a mesma coisa, além de enjoar, pode não fazer aquele efeito, aquelas propriedades podem não agir no nosso organismo como deveriam, né? Exatamente, Joyce. Por exemplo, se você tem um consumo excessivo de mamão, todos os dias eu como mamão, ela pode causar hipervitaminose A, que quando as mãos acabam ficando amareladas. Isso é porque você está comendo uma fruta em excesso, deixando de comer todas as outras. A mesma coisa, os cítricos são riquíssimos em vitamina C. Tem pessoas que esquecem de consumir e acabam tendo a deficiência da vitamina C. Então, se cada dia a gente comer 3 porções de frutas e sempre variadas, a gente vai garantir maior aporte nutricional no final do dia. Por isso que o prato colorido, né, as cores dão vida, a gente são mais saudáveis, né? E ter também um pequeno quintal, né, de preferência, com essas arvorezinhas plantadas para você ter sempre fruto natural e, assim, à mão. Porque às vezes você até quer comer frutas diferentes, mas na sua região não tem, é mais difícil, tirando a famosa banana, então fica difícil mesmo. E se a gente for ver, ainda é uma coisa cara, né, Clary? Tá mais acessível, mas tem muita gente que não tem condições. Não, ela é cara porque eu acho que o processo produtivo ainda é muito pequeno, mas quanto mais nós consumirmos, mais o Brasil vai prosperar aí na produção, certamente. É isso aí. Alguma consideração, Walderson, alguma coisa que ficou? Não, eu escapou? diria assim, como a temoia, porque é gostoso. Você pode... Eu já consumi, não de atemoia, mas de fruta do conde mousse, é delicioso. Além de ser um prato, uma coisa elegante. Então, fica aí a dica. Fruta do conde ou atemoia, mas descubra novos sabores, novos temperos para a sua vida ficar melhor. É isso aí. Claro, um prazer recebê-la sempre. Um prazer enorme e o meu recado é sempre comam frutas, porque elas são excelentes e fazem muito bem ao nosso corpo. Val, Estamos com alegria, com doçura e com muita temoia na sua vida. Então, olha, preste atenção. É isso aí, um excelente final de semana para você. Até segunda-feira. Gostou dessa receita? Ela é maravilhosa, né? Então curta já essa postagem, se inscreva no canal e comente. Eu vou amar saber sua opinião.